O futuro incerto, um diálogo com o desconhecido. Ah, o futuro. Essa coisa engraçada que ainda não aconteceu, mas sobre a qual temos tanto a dizer. Passamos boa parte da vida preocupados com ele, tentando prever, evitar, alcançar, controlar. E por mais que a gente tente, ele continua escorregando pelos dedos, rindo da nossa cara como se dissesse: "Você realmente acha que sabe o que vai acontecer?" Mas antes de entrarmos nos labirintos da manhã, vamos fazer uma pergunta bem direta. Por que temos tanto medo do futuro? Uma resposta possível é porque ele é incerto. E o cérebro humano, esse pedaço maravilhoso de carne elétrica, não gosta de incerteza. É quase como se ele fosse alérgico à dúvida. Então ele corre rápido, tentando preencher os espaços em branco com qualquer coisa, boas ou más. Muitas vezes, más. E aí nascem os monstros da ansiedade. Veja bem, a incerteza não é um defeito do universo. É uma característica fundamental. É um recurso, não um bug. Lidamos com incertezas o tempo todo. O universo funciona assim. A natureza, com toda a sua complexidade, é uma dança de probabilidades. E nós fazemos parte disso. Nossas vidas, nossas escolhas, os caminhos que tomamos, tudo flutua num mar de possibilidades. Mas olha que curioso. Apesar disso, passamos nossos dias tentando transformar esse mar em um lago calmo, previsível, seguro. E não há nada de errado em querer segurança. O problema é quando a busca por segurança nos paralisa. O medo do e se. Talvez a frase mais destrutiva da história seja: "E se eu fracassar?" Ela aparece em diferentes formas. E se eu não conseguir aquele emprego? E se esse relacionamento acabar? E se eu ficar doente? E se tudo der errado? Ora, e se der certo? E se, mesmo que dê errado, você aprender algo extraordinário no processo? Em ciência, aprendemos que o erro é parte do caminho. Cada experimento fracassado não é um fracasso, é uma lição. E a vida, me parece, funciona do mesmo jeito. O problema é que fomos treinados para pensar que errar é o fim, que falhar é vergonha. Mas veja, a criança só aprende a andar porque cai, muitas vezes. Rala o joelho, chora, tenta de novo. E um dia anda, depois corre, depois voa. O tempo e a ansiedade. Parte do problema com o futuro é que ele não existe, não no sentido literal, só existe o agora, o presente, o momento em que você está assistindo a esse vídeo. O amanhã é um conceito, um mapa, não o território. Mas o cérebro humano é uma máquina do tempo. Ele viaja para frente e para trás com facilidade. Ele lembra e ele imagina. Isso é maravilhoso, mas também perigoso, porque podemos passar a vida toda vivendo em tempos que não existem, arrependidos do passado e ansiosos com o futuro. E sabe o que acontece com quem vive assim? Perde o agora, o único tempo que realmente temos. E a tal da busca por sentido. Muitas das nossas angústias sobre o futuro vêm da dúvida: e se eu nunca descobrir meu propósito? E se eu viver a vida errada? E se eu nunca for suficiente? Isso me lembra algo que gosto de repetir. A dúvida é parte essencial do processo de descoberta. Não saber ainda não é o mesmo que estar perdido. Às vezes, é só estar no começo. Você não precisa descobrir seu propósito como quem descobre uma fórmula mágica escrita na parede. Propósito não é algo que você encontra pronto numa prateleira. Ele é algo que você constrói, passo a passo, tentativa e erro, erro e mais erro. Você vive, experimenta, testa e com o tempo começa a perceber: ah, quando faço isso me sinto mais vivo. Quando ajudo ali, meu coração se aquece. Quando crio aquilo, perco a noção do tempo. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma pista. Não espere o futuro te dar sentido, leve seu sentido até ele. Controle só das suas atitudes. Um dos maiores alívios que já senti na vida foi quando percebi que eu não controlo quase nada. Não controlo o que os outros pensam, não controlo se vai chover, não controlo se o avião vai atrasar. Mas controlo minha atitude diante disso tudo. Você pode não ter controle sobre o futuro, mas tem controle sobre como responde ao presente. Você escolhe onde colocar sua energia. Você decide se alimenta a esperança ou o medo, se caminha ou se esconde. A incerteza não é o fim do mundo. Ela é só o pano de fundo onde sua vida está sendo pintada. A pergunta é: que cores você vai usar? A beleza do desconhecido.
Quando criança, eu ficava maravilhado com o céu. Não porque eu entendia o que eram estrelas, nebulosas ou galáxias, mas justamente porque não entendia. O mistério era bonito, o não saber era combustível para minha curiosidade. Aceitação ativa. Aceitar o futuro incerto não significa cruzar os braços. Pelo contrário, significa trabalhar com o que se tem. Significa plantar mesmo sem garantia de colheita. Significa continuar dançando mesmo quando a música muda. Não se trata de ser tolo, trata-se de ser corajoso. Trata-se de viver apesar da dúvida, de amar apesar do risco, de criar apesar do medo. Em última instância, sabe qual é o maior presente que a incerteza nos dá? A liberdade. A liberdade de mudar de rota, de começar de novo, de reinventar, de surpreender, de não ser definido pelo ontem, de escrever novos capítulos, mesmo sem saber quantas páginas restam. O futuro incerto não é um problema a ser resolvido, é um campo a ser explorado. E você pode entrar nesse campo com uma lanterna na mão, uma mochila nas costas e uma frase na mente. Não sei o que vou encontrar, mas estou curioso e estou pronto.